Olá, Cláudio Lotenberg, tudo bom aí com o senhor? Posso chamar de você, Claudião? Você deve chamar de você, por favor. É um prazer. Então, Eu que chamo você de senhor. então tá bom, Claudião. É o seguinte, em primeiro lugar, se apresente, por favor, pro pessoal aqui do meu canal. Quem que é Cláudio Lotenberg? Eu sou médico oftalmologista, nascido em São Paulo, cresci aqui, estudei no Brasil, fiz mestrado, doutorado em medicina, fui secretário da saúde do município de São Paulo, fui presidente do Hospital Albert Einstein por 15 anos, hoje presido o seu conselho. Fui também presidente da comunidade judaica do Brasil durante 6 anos, hoje presido o conselho dessa comunidade e lidero uma frente chamada Coalizão Saúde, aliás, sou o presidente dela. A Coalizão Saúde é responsável por toda a cadeia produtiva de saúde do Brasil e, portanto, com a intersecção e a participação de todos os atores do segmento da saúde suplementar. Tá ótimo. Ô Cláudio, é o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas aqui sobre o cenário atual. É tudo pergunta bem difícil, mas eu acho que eu tô com uma pessoa qualificada para falar sobre isso, né? Vamos lá. A primeira é o seguinte: o hospital de referência de coronavírus lá do Amazonas, ele colapsou, né? Chegou inclusive o pedido de uma idosa, né, para morrer em casa por falta de capacidade hospitalar. Olha o caso que a gente chegou, bem, inclusive similar ao que está acontecendo na Itália. O que você acha que a gente deve fazer em São Paulo para a gente não chegar a esse ponto? Na verdade, nós temos no Brasil vários Brasis. E, embora nós tenhamos 3 instâncias de decisão, a esfera da União, o Estado e o município, e as ações devam ocorrer no âmbito do município, nós sabemos que existe uma série de elementos, como o PIB per capita regional, o IDH regional, e, logicamente, isso tem toda uma repercussão na infraestrutura disponível. São Paulo está mais bem aparelhado que outros estados da nação. E, evidentemente, que a chance de acontecer algo dessa natureza, muito embora a gente tenha maior população no estado de São Paulo, ela é menor. Para que isso não acontecesse, a gente precisaria ter um diálogo mais intenso entre essas 3 esferas governamentais. Não no sentido de comandar, mas no sentido de coordenar, articulando oportunidades de fortalecimento com o aproveitamento de ociosidades, existe a questão de suprimentos, existe a questão de material humano competente. Então, esse tipo de liderança, eventualmente, poderia minimizar para que episódios tristes como esse não acontecessem no país de forma indiscriminada. E deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que as medidas de isolamento social, né, elas devem existir, ou você acha que, na verdade, é um exagero, ou que a gente não deveria fazer isso? No fundo, toda a questão da agressividade do coronavírus, ela se manifesta através da manifestação clínica, ou seja, pacientes que têm o quadro podem apresentar um quadro de uma pneumonia muito intensa, com síndrome respiratória bastante desconfortável, levando ao cúmulo de eventualmente precisar de intubação. Mas mais importante do que isso é a agressividade da transmissão. Existe um índice chamado R0, que é muito elevado para esse tipo de coronavírus. Ele é da ordem de 3,5%. O que é possível ser feito para uma doença que não tem remédio, não tem vacina e, portanto, com um arsenal bastante limitado? É você trabalhar nesse R0. O R0 ele diminui na medida em que você propõe o isolamento social. É lógico que o isolamento social tem outros tipos de desdobramentos. Ele afeta não só o equilíbrio individual das pessoas, deixa em casa pessoas que eventualmente não precisariam estar em casa, e com efeito natural sobre a ordem econômica do país. Como primeira medida, eu acho que não existiria algo que pudesse ser feito. Por quê? Porque para as outras coisas poderem funcionar, a gente precisaria de tempo para organizar o país como um todo. Desde que começou, muita coisa vem acontecendo, nada definitivo, mas a gente equipou melhor os hospitais, a gente encontrou infraestrutura material e humana para outros recursos que eventualmente nós não tínhamos. Algumas cidades criaram hospitais de campanha.
Algumas questões surgiram a respeito dos testes diagnósticos. Tem o teste rápido em relação à sorologia que está chegando agora, ainda com falsos positivos da ordem de 30%, então não é muito seguro. A gente gosta de um teste que tenha sensibilidade de até 90%. A gente consegue hoje colher PCR e fazer em alta escala também identificação de vírus na orofaringe. Então, eu tenho a impressão que a medida foi correta e que agora a gente tem que estudar a maneira mais inteligente para poder ver como é que a gente organiza uma operação de logística para que as pessoas possam voltar às suas atividades. Nem todo mundo vai poder, ou não será fácil para algumas regiões, será mais difícil para outras. Enfim, isso dependeria de um esforço muito grande, onde a gente deveria casar a iniciativa privada junto com o governo, buscar mecânicas digitais, eventualmente utilizar o setor de telecomunicações, que tem muito boa informação, intensificar a realização de testes e fazer um verdadeiro plano de reconstrução epidemiológica para que aos poucos a gente fosse liberar as pessoas. De novo, o que é importante para isso, né? A gente ter uma linha de diálogo que seja adequada entre as três instâncias federativas. Ótimo. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Primeiro eu vou te perguntar de isolamento e depois a gente vai passar para o tema remédio, né? Vamos falar da polêmica da cloroquina. A gente vê no meio da pandemia um monte de gente que do dia para a noite vira médico, vira infectologista, vira especialista em economia e especialista em sociologia, né? Aí tem um monte de gente buscando o que, a meu ver, é a busca de uma solução mágica do tal do isolamento vertical. Eu queria saber se, pela ótica da saúde, existe mesmo esse tal de isolamento social e se em algum lugar do mundo, esse isolamento vertical, né? E se em algum lugar do mundo isso foi eficiente, se já tem uma fórmula de como fazer. Veja, a questão do isolamento, o horizontal e vertical, são visões extremas. Num é um lockdown completo, ou seja, ninguém sai. No outro, você seleciona grupos que eventualmente poderão sair, né? Como qualquer coisa, a solução, muito possivelmente, ela sempre está num ponto intermediário de combinação, né? A gente parte para um isolamento horizontal e depois vai verticalizando aos poucos, com responsabilidade. Alguns países que tiveram êxito não foi por conta tanto do isolamento, mas sim do planejamento como ele deveria ser feito, através dos testes para poder avaliar quem tinha vírus, quem tinha anticorpo. E, portanto, esses países, alguns deles asiáticos, como é o caso de Singapura, a própria Coreia do Sul, mostraram estratégias adequadas, mas porque elas utilizaram uma informação a mais que nós não temos. Então, a questão do isolamento seria uma consequência de a gente trabalhar com todas as variáveis, e aí eu posso dizer também questão de idade, comorbidade, quer dizer, o que eu acho complexo é que até o presente momento a gente não viu se sentar os diferentes partes para poder fazer um desenho de organização, como eu disse, de uma operação de logística. E isso, no fundo, vai se retratar numa mescla entre aquilo que é horizontal e vertical, e digo até mais, pode ter regiões do país onde você vai ter que continuar com o lockdown completo, e regiões onde você vai poder flexibilizar, de acordo, de novo, com dados consistentes. Muito boa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, sobre a tal da cloroquina, hidroxicloroquina com azitromicina e não sei o quê. O que que acontece, Claudio? É impressionante como, de repente, né, todo mundo acha que existe algo que vai, sem teste, sem nada, salvar tudo e começa, a partir de falsas premissas, a acreditar que existe alguma coisa por pura fé, né? Ontem, inclusive, um diretor do Einstein chegou a negar que o hospital dê cloroquina a quem está no início ali de sintomas de Covid-19. E ele chegou até a falar que medicina virou assunto de BBB. Como o senhor tem visto o debate em torno da cloroquina, tá? Que parece que virou uma grande enquete de Twitter. Então, como o senhor vê o debate e como o senhor vê a questão da cloroquina, como que ela deveria de fato ser levado em frente. A cloroquina é uma droga que foi desenhada para basicamente tratar malária e tratar doenças reumáticas. Entretanto, o uso off-label, ou seja, para finalidades para as quais ela não foi desenhada, não é algo incomum na medicina. Aliás, nós temos inúmeros exemplos de iniciativas que são feitas dentro dessa linha de atividade. Então, esse não é um problema.
O problema é o uso indiscriminado, sem orientação médica, para o consumo da população como um todo. Por quê? Porque a cloroquina ela tem efeitos indesejáveis. Para a gente poder chegar à conclusão se ela é efetiva de verdade ou se existem outras condições que interferem, a gente deve obrigatoriamente fazer desenhos de ensaio de pesquisa. Isso demanda tempo, mas no devido momento nós teremos as conclusões que vão apontar se de fato ela tem um papel positivo e que agrega valor no tratamento do coronavírus e mais do que isso, em que fase e para que paciente. Logicamente que todos nós, eu digo todos, queremos o melhor para a saúde das pessoas e para a saúde do Brasil. Existem médicos que, diante da percepção deles, ao introduzir a cloroquina e ver uma evolução favorável, estão utilizando de forma off-label. Isso não é proibido, como eu disse anteriormente, mas ainda sem a consistência científica. O que a gente não pode fazer é transformar essa questão da cloroquina num debate, num embate de natureza política. Nós temos que aguardar o devido momento, os médicos usarão mediante determinados critérios, discutirão com seus pacientes e, possivelmente, terão os resultados de acordo com a perspectiva daquele paciente. Agora, dizer se é bom ou não é, isso a gente ainda não vai poder falar no período que as pessoas estejam querendo. Tomara a gente conseguir encurtar isso. Agora, a decisão é de fora individual. Só que nós estamos vendo abusos, quer dizer, invasão de intimidade, gente conectando e colocando coisas de maneira imprópria, gente se apresentando como pesquisador quando no fundo não é. Então, isso revela algo muito ruim, porque é uma desorganização da sociedade no sentido de utilizar fontes que nem sempre são confiáveis. Olha, Cláudio, acho que você resumiu bem. Eu vou ser sincero para você. Se eu tivesse, eu pessoalmente, se eu tivesse diante de sintomas de agravamento ali, de Covid e tal, eu tomaria a decisão de tomar. Agora, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É uma coisa que eu aprendi na vida, tudo. A gente não deve ver o que a gente quer que as evidências nos mostrem. A gente tem que ver o que as evidências nos mostram. Então, hoje nós não temos evidência ainda para bater no peito e falar, eu sei que funciona, então tome isso. Né? Você fala, Arthur, você não tomaria? Eu sim. Se eu tivesse, tô com um problema aqui, vou tomar. Agora, isso não vai me fazer um vídeo aqui falando, pessoal, tomem porque eu tenho certeza absoluta que o negócio funciona. Então é muito bom ouvir de um médico justamente a prudência, sabe? Vamos buscar o avanço, mas vamos buscar com prudência. Um outro tema aqui, já para finalizar, mais duas perguntinhas. A primeira é o seguinte, a gente está vendo que o Brasil ele está muito pior ranqueado em termos de morte do que de infectados. Né? Isso, a meu ver, mostra uma evidência de subnotificação. A gente viu, inclusive, agora que o Ministério da Saúde não sabe quantos testes foram feitos no Brasil, entregou menos de 1% dos testes que prometeu. Então, eu pergunto para você, Cláudio, qual que é a dificuldade de se arrumar os testes? Isso é problema de falta de organização, de coordenação do próprio Ministério, ou existe uma dificuldade objetiva, né, absoluta de se conseguir os testes como um todo? Em primeiro lugar, que o teste, o único que nós tínhamos até então, era o PCR, que era a amplificação de RNA, para a gente poder encontrar partícula viral. O teste rápido, que é o teste de detecção de imunoglobulina, esse é mais recente, acabou de chegar. E ele, na verdade, tem demonstrado algumas limitações, como eu disse anteriormente. Ele tem uma alta porcentagem de falsos negativos, então ele tem que ser melhorada a qualidade dele. Agora, por que que a gente acaba, na verdade, não tendo uma capacidade executiva? Primeiro, pela dificuldade de não ter os testes à disposição. O PCR demora muito para ser feito. Segundo, por uma falta de priorização. Eu acho que a gente deveria ter aberto determinadas frentes de trabalho e trabalhar dentro daquilo de maneira estruturada, tá? Então, talvez, tá? Aliás, eu acho que todos os profissionais de saúde, as instâncias governamentais estão fazendo um bom trabalho, né? Mas talvez faltasse um pouco de foco naquilo que de fato é importante. E teste é importante. Então, precisava de uma força-tarefa para que a gente criasse, principalmente nos grandes centros, nos profissionais de saúde, né, um programa de testagem e metas para serem atingidos, como a gente faz em qualquer iniciativa no mundo privado. Quer dizer, a gente cobra as pessoas através de números e através de objetivos que estão ali demarcados.
Sim, só para relembrar o pessoal aqui, uma das estratégias da Coreia do Sul e de Singapura foi justamente sair na frente. Eles já têm um histórico, né, de ter que lidar com algumas pandemias, principalmente pandemias virais, então eles já estavam melhor preparados nesse aspecto, né, melhor preparados, na verdade, mas quando isso aconteceu, eles saíram testando todo mundo em massa, né, e o teste ele não é só para comprovar estatística, ele é justamente para você ter uma estratégia de isolar aquelas pessoas que testaram positivo para evitar o contágio. Então, algo que se provou muito positivo. Seria bom que outros países, inclusive o Brasil, fizesse isso. Uma última pergunta, Cláudio. Eu sei que você é médico, você é técnico, tá? Mas eu vou pedir uma visão sua política de um técnico, de quem vê as coisas da ótica da medicina. Eu queria perguntar para você o que você está achando da postura de governadores, né, principalmente do Dória e do Witzel, e o que você está achando da postura do presidente Bolsonaro diante dessa crise. Qual está mais acertado? O que você ajustaria na conduta de um ou de outro, por favor? Veja, em primeiro lugar, nós estamos falando de 3 pessoas, ou de um grupo de pessoas altamente bem intencionadas e querem o bem do Brasil. Quais são as preocupações? Tá? Em primeiro lugar, a preservação das vidas humanas. E todos nós queremos, e tenho certeza que todos eles também querem. Em segundo lugar, uma consequência que o isolamento acaba por trazer, que é uma consequência de natureza econômica, com uma repercussão nas questões de empregabilidade e que podem trazer também aspectos bastante sérios no contexto do tecido social, inclusive com saques, invasões, em atitudes desesperadas. Então, todos aqui estão certos. E por que todos eventualmente não conseguem sentar e encontrar uma alternativa comum? Porque as duas bandeiras têm que caminhar de forma convergente. O presidente tem preocupações corretas, né? Ele está preocupado com as questões de pesquisa, ele está preocupado com as questões sociais. Isso é importante para alguém que está vendo a situação macro, para quem está enxergando o país como um todo. A visão dele, muito possivelmente, leva em consideração que o número de pessoas que vão morrer de câncer neste ano é muito maior do que aquelas que vão morrer do coronavírus. Várias das pessoas que vão morrer do coronavírus são pessoas que iriam morrer por conta de comorbidade. O coronavírus, é claro, ele atrapalhou, ele empurrou, ele precipitou isso. Por outro lado, quando os governadores falam da questão do isolamento, é porque para eles existe somente esta ferramenta, que é uma ferramenta que, de certa forma, diminui a transmissibilidade, como eu citei anteriormente. Entretanto, muitas vezes, em cenários como esse, a gente sabe que a paixão política, ela acaba se acendendo e transcendendo questões de natureza operacional. Então, conhecendo a maturidade dessas pessoas, sabendo do seu espírito público, da sua visão, seu compromisso com a sociedade, aqui a gente não tem que ter lado. Aqui a gente tem um lado só, que é o lado do paciente da sociedade brasileira. Essas pessoas têm que sentar, têm que encontrar, todos os aspectos são muito importantes. Nós temos uma preocupação com o país que vai sair disso, tem que voltar a funcionar e funcionar de maneira adequada. Nós não podemos ter ondas de violência, nós não podemos ter ondas de saques, e nós temos que nos preocupar com as vidas humanas. Portanto, acho que tem caminhos. Se isso acontecer de maneira proativa, maduramente as pessoas se comportarem, utilizando mecânica de natureza digital. Hoje a gente tem tantos instrumentos, Arthur, a gente pode hoje achar e localizar as pessoas com tal precisão, saber dos hábitos, saber de doenças coexistentes. Há formas de a gente construir uma saída de natureza verticalizante e, muito possivelmente, contornando, minimizando o número de mortos e, ao mesmo tempo, criando espaço para que as pessoas possam trabalhar e a atividade econômica do país não seja prejudicada, porque o país precisa e muito disso. Claudio, quero te agradecer demais, primeiro pelo seu trabalho, né, pelo seu histórico de vida, e segundo, por você ter cedido um espaço e um tempo na sua agenda para que a gente esclarecesse aqui para os inscritos do canal sobre essas questões que estão preocupando a todos. Então, muito obrigado a você, deixo um espaço aqui no final para você passar um recado, divulgar alguma coisa que você queira e deixar um adeus aí para o pessoal. Hoje, Arthur, não é um qualquer dia no calendário. Nós estamos às vésperas da Páscoa e estamos junto da Páscoa judaica. A Páscoa judaica, ela é
a festa da liberdade. Os judeus se libertaram, saíram do Egito e puderam caminhar no sentido de constituir a terra prometida, a terra de Israel. A liberdade talvez seja algo fundamental e que muitas vezes nós não valorizamos. Hoje nós temos tudo, mas estamos confinados em nossas casas, com limitação nos espaços onde vivemos, tendo que administrar relações dentro de um contexto diferente. Então, o que eu posso pedir é que, do mesmo jeito que a história mostrou que nós somos capazes de superar e alcançar a liberdade, que nós nos inspiremos nos bons exemplos, trabalhemos, não alimentemos discórdias de natureza política, porque em nada irão adiantar, e, de certa maneira, possamos propor para o país oportunidades de ele ser ainda melhor. Esse país é um país maravilhoso, com pessoas maravilhosas, e ele não pode se dar o luxo de se perder por coisas menores. Um carinhoso abraço para você e dizer que é um privilégio, na verdade, ter esse contato e, quem sabe, fazer muitas coisas juntas daqui para frente. Obrigado, Claudião. Um abraço, meu. Um abração. Tchau, tchau.